Muito boa tarde. 6 horas, 18 horas, a hora do Ângelus. Há muito tempo, esse momento do dia é conhecido como o momento das grandes correntes espirituais. Não é pouco. Momento identificado como um portal para nos elevarmos às grandes hostes espirituais, como a hoste de Maria de Nazaré, um momento de deixar o visível para adentrar o invisível. Não é isso que acontece no pôr do sol? A luz do sol dá cor, dá visibilidade para tudo. E, paradoxalmente, nos faz escravos do que a gente vê. A escuridão, a noite, simboliza a abertura para o que a gente não vê. A abertura para o invisível, para o mundo do invisível. O dia pode bem simbolizar a superfície, a matéria, a ilusão. A noite pode bem simbolizar a eternidade, o que é perene, o que permanece frente àquilo que perece. Espírito e matéria, imediatismo e eternidade. Se assim é, às 6 horas, mostra, simboliza a passagem do dia para a noite, da matéria para o espírito. É a morte simbólica da ilusão para a verdade. É a hora da verdade, é o mundo da verdade que se abre para aqueles que têm boa vontade, que buscam a perspectiva do espírito, a perspectiva da eternidade. Sem dúvida, não alcançamos. Não estamos, não nos situamos ainda permanentemente nessa perspectiva da eternidade, mas estamos transitando, estamos buscando esse portal que nos abre para a verdade. Não estamos? Que assim seja. Um prazer imenso estar com cada um de vocês, trilhar juntos, atravessar o Mar Morto. O mar se afasta, o caminho se faz ao caminhar. O mar se afasta para aquele que se coloca a caminho, tendo atrás as forças da inércia, as tropas de Faraó, que nos tentam atingir pelas costas, e à frente a terra prometida. Tudo, é claro, é simbólico. O Faraó simboliza a volta à escravização. A terra prometida é o nosso lugar na vida, na criação, no universo. Assim seja. Há uma terra prometida também,
Jesus prometeu que a terra seria o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É uma terra cujos habitantes obedecem aos mandamentos do rei. Reino é isso. Reino de Deus é a terra quando seus habitantes tiverem essa referência básica de sua vida. A lei de Deus, a lei do amor. É isso, precisamente isso que está em jogo nesse momento que a gente vive, e é isso, precisamente isso, que nós exercitamos nessa hora do Ângelus, nessa transição do dia para a noite, nesse momento da nossa morte simbólica. Que assim seja para todos nós. Muito, muito, muito feliz por estarmos nesse processo. Hoje vamos estudar no capítulo 12 desse maravilhoso O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. No capítulo 12 da terceira parte desse livro, capítulo 12 que tem por título A Perfeição Moral, vamos estudar a questão 918, que trata das características do homem de bem. Entender o que é, que representa a efetiva transição, a efetiva melhora, a efetiva passagem da perspectiva material para a perspectiva espiritual é fundamental. Somente quem sabe o rumo pode parar de andar em círculos. Somente quem sabe o sentido valoriza o processo, valoriza a caminhada. Ter essa clareza das características do homem de bem não nos faz automaticamente homens de bem, claro, mas nos coloca no caminho. Na escola de Deus é muito diferente da escola dos homens. A escola dos homens prioriza o produto, o estágio que se alcança. Passa de ano aquele que alcança a média, alcança a nota de aproveitamento básico. Por exemplo, de 0 a 10, a nota 5. Então aquele que alcança a média 5 passa de ano. Na escola dos homens, se você tem 2 provas para fazer a sua média, na primeira você tira 7, na segunda tira 4, é bem possível que você passe de ano, considerando um êxito a sua trajetória escolar. Na escola de Deus, o que interessa é o processo. Kardec propõe: reconhece-se um espírita por ser hoje um pouco melhor do que ontem e por buscar ser amanhã um pouco melhor do que hoje. De forma que terá mais valor nessa perspectiva do processo alguém que tire nota 2 e depois nota 4 do que alguém que tira nota 7 e depois nota 4. A paz na terra não foi destinada por Jesus aos anjos, aos puros, mas aos seres de boa vontade. Esse
é o nosso horizonte, essa é a nossa busca, esse é o nosso norte. Termos boa vontade para com a vida. Crescermos um pouco a cada dia. É o que foi a primeira questão desse nosso estudo que nós fizemos, questão a qual nós vamos retornar proximamente. É a questão 919, onde mais uma vez, aí é Santo Agostinho que nos deixa clara a importância do processo. Vamos hoje estudar essa importância do processo e esse norte, o que caracteriza o efetivo progresso espiritual. Vamos lá? Kardec pergunta assim: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espírita, na hierarquia espiritual? Como se pode reconhecer o efetivo progresso espiritual? E os espíritos respondem com simplicidade e profundidade. O espírito encarnado comprova sua evolução quando todos os atos de sua vida estão em conformidade com a lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, o efetivo progresso está sim no estágio a ser alcançado, que eles aqui caracterizam por todos os atos da sua vida estarem em conformidade com a lei do amor, a lei de Deus. E eles dão por outra característica do efetivo progresso da criatura essa compreensão da vida espiritual, essa perspectiva, esse olhar tudo e todos pela ótica da eternidade. É a grande mudança que toda perspectiva espiritual, toda revelação nos traz. Muda tudo sem mudar nada. Se uma pessoa tem uma doença e olha do ponto de vista da matéria, é um problema. Se uma pessoa tem uma doença e olha do ponto de vista do espírito, é uma solução. É uma solução. Do ponto de vista do espírito, nós compreendemos que a imperfeição para chegar ao corpo físico, antes de tudo, está no corpo espiritual, e para chegar no corpo espiritual, essa desarmonia está antes na nossa mente. Então, nossas crenças, nossas mágoas, nossas culpas, essa herança tóxica que trazemos do passado, tudo isso deforma o corpo espiritual, e sendo o corpo espiritual molde para o corpo físico, expressa a doença física. Por quê? Porque essa expressão da doença física, e a consequente busca da cura que ela nos impele, que ela nos estimula, estimulará a cura reversa, a cura do corpo espiritual e da mente, renovando as nossas mentes. A título de exemplo, sem determinismo, um homem, uma mulher que tenha dificuldades reprodutivas nessa vida, pode sim
ter a origem das suas dificuldades, das suas impossibilidades, numa vida anterior onde esse homem ou essa mulher não deram devido valor para o papel da paternidade e da maternidade. E aí, correndo atrás dos métodos, dos tratamentos, com os gastos, os constrangimentos típicos do casal que tem esse tipo de problema, alguma coisa dentro deles vai reconstruindo exatamente a importância da paternidade e da maternidade. Não se trata a doença de uma punição, não se trata a doença nem mesmo de um problema efetivo, mas sim de uma cura, mas sim de um portal de aprendizado e de transformação. E assim o inimigo será visto como uma oportunidade de reconciliação, e não como alguém a quem se deve vencer, por exemplo, de forma que todos os problemas vão ser vistos como solução, na perspectiva espiritual. Não é fabuloso esse ganho? Vamos ver o comentário de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Produto. Interroga a sua consciência sobre os atos que praticou. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para queixar-se dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Essa atitude de não apenas viver, não apenas atuar, mas se observar, constantemente atentar para os seus atos, seus pensamentos, seus sentimentos, suas palavras, é o que nos confere o impulso da evolução. É a ferramenta fundamental. Valorizar o processo e, nesse processo, valorizar a autoobservação, que Jesus nos evangelhos caracteriza com uma outra palavra, vigiai. Quando Jesus fala vigiai, não é para vigiar ninguém, não é para vigiar o inimigo, o cônjuge. É para vigiar, atentar, observar a si mesmo. Continua Kardec. O homem de bem, imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. E sacrifica seus interesses em nome da justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Para com tudo, diria Francisco de Assis, que chamava não apenas todos os homens, todos os animais, todos os vegetais de irmãos, mas também os minerais e as coisas. O que é completamente condizente com a revelação espírita, que fala que nós viemos, o princípio espiritual que hoje está em nós, vem do átomo e tem como destino o arcanjo. Nós já fomos um átomo, nós já fomos parte das coisas, que longe de serem inanimadas, detêm também rudimentos do princípio espiritual. São nossas irmãs por parte de Deus. Um irmão em cada semelhante, sem distinção de raças nem de crenças, nem mesmo de reinos. O reino mineral, vegetal, animal.
Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, recebe essas coisas como um depósito que deve usar para fazer bem ao próximo. A parábola dos talentos. Quem enterra os talentos é um servo mau e inútil. Quem mobiliza, multiplica esses talentos é o bom servo. Não se envaidece das coisas que possui, que detém, porque sabe que Deus, assim como lhe deu, também pode retirá-las. Se a sociedade colocou outros homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência. Seus alunos, seus filhos, seus empregados, aqueles que você coordena em qualquer tarefa. O homem de bem, a pessoa bem intencionada, trata-os com benevolência. Benevolência que é fruto da compaixão. Porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para elevar-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. O homem de bem é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros para com as suas próprias fraquezas, e se recorda das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para lembrar-se apenas dos benefícios, porque sabe que será perdoado com a mesma intensidade que tiver perdoado. Enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem. Assim como gostaria que os seus direitos também fossem respeitados. Respeitar o outro como gostaria de ser respeitado, fazer ao outro o que gostaria que ele fizesse, é o grande exercício para um dia amar o próximo como a si mesmo. Muito bom, maravilha do nosso entendimento. Que assim seja para todos nós, para toda a terra. Que toda a terra traga de dentro de si, do mais profundo de si, da sua consciência, do Deus que habita em nós, essa ânsia do bem, essa vontade de ser melhor. Saudando agora os amigos dessa sala de aula, cujo mestre é Jesus, Gugu Souza, enviando suas vibrações para os amigos, que todos os conhecidos da nossa amiga possam receber essa luz que foi gerada aqui. Emir Cajazeira, dando graças a Deus, Marco Aurélio Trindade, desejando a todos uma iluminada noite, Elide Joana Lourenço, dando o seu boa noite, Hugo Souza expressando sua gratidão, Lúcia Galvão também, Lúcia dando o seu boa noite, assim como Avelino Carvalho, Andréa Santos, Domingos Natalo, Mônica Silva mandando suas vibrações de muito amor para seu filho, que amanhã fará 14 anos, e na figura do filho da nossa amiga, nós saudamos todos aqueles que são aniversariantes do dia de amanhã. Assim como Mônica lembra de Jai Gomes, nosso amigo, como Vilma Zulato Lance, colegas do Semente de Luz, que estão em situação delicada de saúde, que eles recebam nossa energia, nosso influxo, nosso bom pensamento, e recebam também todos os outros, nossos conhecidos ou não, nossos amigos ou inimigos, todos os que passam por crises materiais, financeiras ou de saúde, recebam, exatamente porque a crise nos abre a reflexão e a transformação, o influxo, o impulso, o estímulo da luz de Deus.
Que assim seja. Mônica lembrando de amigos desencarnados também. Adelaide Dias dando seu boa noite. Mônica vibrando pelas vítimas da paz mundial e dos desastres climáticos. Mari Pereira, Emir Cajazeira, André Salvatore, Camila Cagliari, todos dando o seu boa noite. Saudemo-nos, saudemo-nos uns aos outros. Demos o grande impulso de saúde que é a amizade, o companheirismo, a compaixão. E transbordemos tudo isso para toda a humanidade, para toda a criação, abrangendo animais, vegetais, minerais, todas as coisas do planeta Terra. Porque a família se caracteriza por isso. Os maiores cuidam de nós, que em relação a eles somos os menores. Nós, para realmente integrarmos a família universal, para realmente sermos filhos de Deus, precisamos fazer o mesmo. Cuidar dos menores, cuidar dos pequeninos. Nós nos transformamos em filhos de Deus. Nós passamos a integrar a fabulosa família universal apenas e tão somente quando servimos aqueles necessitados, carentes, doloridos, que se colocam em nosso caminho. Assim seja, meu irmão, minha irmã. Que você tenha um ótimo final de noite. Amanhã, sábado, não teremos oração-ação. Eu estarei numa viagem curta, mas no domingo a gente já volta com Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Venha conosco, você é nosso convidado. Será um prazer estudarmos juntos. Paz e bem, ótimo final de sexta e ótimo sábado para todos. Até a próxima.